Honestamente, eu já tô querendo fazer esse vídeo aqui faz muito tempo, desde que o primeiro trailer de Ahsoka foi lançado, desde que eu assisti o primeiro episódio e vi isso aqui. Cinema! Mas eu resolvi esperar pra ver onde toda essa jornada ia nos levar e pra ter certeza que existia um glorioso propósito planejado e que o personagem não ia morrer de uma forma extremamente anticlimática como o Palpatine. Agora que a série da Ahsoka enfim acabou, e que todos nós temos mais informações sobre o que pode acontecer no futuro, eu posso finalmente dizer que o Ray Stevenson, o ator que interpretou o Baylan Skoll, não vai fazer falta. Ele faz falta. Ele já tá fazendo falta desde que o primeiro episódio foi lançado, e infelizmente, ele sempre fará falta. Porque a verdade é que nunca vai existir um personagem tão único interpretado por alguém tão incrível e talentoso como o Ray Stevenson. Sério, é só você ver o que ele conseguiu fazer e o quão incrível isso foi. Como em pouquíssimo tempo, seu personagem se tornou mais interessante e conseguiu ser infinitamente melhor do que qualquer outro antagonista ou vilão da trilogia sequel de Star Wars. Infinitamente melhor do que o Palpatine clone renascido com o poder do lado sombrio e máquinas e sei lá mais o que. E tudo isso em uma série, que tem consideravelmente menos orçamento que um filme e menos pessoas assistindo. Raramente uma série spin-off de um universo maior consegue ser melhor que o universo principal. Por exemplo, Better Call Saul, que é um spin-off do lendário Breaking Bad e é tão bom quanto. Ou sei lá, um exemplo mais simples para a maioria das pessoas seria O Cavaleiro da Lua, que é um spin-off dos cansativos filmes da Marvel. Ok, calma, você pode ter suas ressalvas ao CGI, há momentos específicos do roteiro que simplesmente não fazem sentido, mas não dá pra negar que essa série foi melhor que os outros conteúdos da Marvel na fase 4, e que o Oscar Isaac simplesmente carregou a série inteira nas costas, com uma atuação que eu nem achei que fosse possível em uma série da Disney. Então sim, eu acho justo reconhecer esse mérito. Sabe, quando eu tava assistindo os episódios de Ahsoka, toda terça-feira, às 10 da noite, às vezes 2 horas da manhã, por aí, sempre que o Ray entrava em cena, a primeira coisa que eu sentia era alegria, por finalmente ver um personagem tão bem feito nesses últimos anos de Star Wars. Um personagem que realmente tem roteiro, que foi bem escrito, onde as suas ações são coerentes com quem ele é, com a forma com que ele se comporta, que possui sentido, ótimas falas, um mistério que te incentiva a querer saber mais sobre ele, sobre o seu passado. Um visual que não existe apenas para ser legal, mas sim porque complementa toda a vibe do personagem, assim como seu estilo de luta mais lento e pesado, lembrando até o próprio estilo de luta do Darth Vader. Tudo isso combinado com a sua personalidade e sendo refinada com uma ótima atuação. Ele conseguiu marcar a saga com a sua presença. Ele conseguiu se tornar icônico com apenas 8 episódios e aproximadamente 35 minutos de tela, somando todas as suas aparições ao longo desses 8 episódios. E eu sinto que talvez nunca fique realmente claro com palavras o quão único foi a participação do Ray nesse universo. Porque de certa forma, é uma experiência, algo que você precisa vivenciar assistindo. E quando você assiste os episódios e começa a reparar em pequenos detalhes envolvendo o personagem, que vão muito além da superfície do que está sendo mostrado, você percebe parte da grandiosidade. Você nota que ele não é totalmente mau, mesmo estando do lado de pessoas ruins. E a partir daí já é metade do caminho andado para você perceber as camadas. Ele sente raiva, tristeza, falta do conceito da Ordem Jedi, alegria, mas principalmente um cansaço, que apesar de estar lá no fundo da sua personalidade, do que ele mostra pra gente, ainda dá pra notar. Sendo isso provavelmente parte da sua grande missão, do seu objetivo final, mas principalmente, propósito. Ele não tá preso a essa rivalidade supérflua de Sith e Jedi, ele busca algo muito maior, além do que se pode imaginar. E são todas essas coisas, e muito mais, que torna ele um personagem humano. A forma com que o Ray traz toda essa profundidade pro Baylan me lembra bastante a forma com que o lendário Sir Christopher Lee interpretava os personagens dele. A maior parte da sua carreira foi voltada a vilões, mas eles nunca eram apenas isso. Eles não eram vazios, eles possuíam nem que fosse uma pequena característica de tridimensionalidade, de humanidade.
maioria das pessoas acha os meus vilões memoráveis porque eu tento torná-los menos convencionais possível. Eles não são monstros evidentes. É fácil interpretar algo intenso, mas é chato. Acho que nunca interpretei um vilão que não tivesse algum traço em comum e humanizador. Quando eu olho pra trás, para meus homens de chapéu preto, eles sempre tiveram algo mais ao seu favor. Seja um senso de humor sarcástico ou um sentimento de desolação. Eu sempre tento fazer o máximo possível de curvas na direção do público. Provavelmente é por isso que as pessoas gostam da minha vilania. Se você está interpretando um personagem heróico, é muito difícil não torná-lo tédio total. Mas, com um personagem vilão, existem muitos níveis em que você pode apresentá-lo. Ele pode ser divertido, ele pode estar sozinho, ele pode ser louco, infantil, ingênuo, futurista. Você não pode interpretar heróis assim. É impossível. Você simplesmente não pode imbuí-los de todas essas características. Mas quando você brinca com o lado sombrio da alma, a imaginação vem à tona. Você pode aproveitar mais e assim comunicar essa alegria ao público. A própria vibe dos personagens é bem parecida se a gente for parar pra pensar. O que é muito bom, porque atualmente Star Wars carece de personagens únicos, onde cada detalhe desses personagens contribui para sua existência, para torná-los reais. Atualmente Star Wars parece que está muito preso em fórmulas e coisas que dão certo por causa do medo de arriscar, ou por uma visão limitada, de pessoas que não compreendem o que Star Wars realmente é, e o quão grande é esse universo. Tipo, pensa comigo, por que fazer um filme sobre um droide fugitivo que consequentemente leva até um lendário mentor, literalmente o mesmo filme feito há 43 anos atrás, quando se pode fazer um filme sobre deuses do espaço, ou até monstros espaciais? Você consegue perceber o quão diferente é o peso dessas ideias? E pra onde essas aventuras podem nos levar? O tanto de coisa nova que a gente podia ver e podia já estar vendo a essa altura do campeonato. Ok, tudo bem, você pode dizer que é porque a fórmula funciona, ou porque eles não querem se arriscar de perder dinheiro, etc e tal, e por isso é bom investir em algo que já é seguro. Mas assim, enquanto você investe em algo que funciona, porque todo mundo conhece, porque funciona independente da época, ou quase funciona, né? Você perde o potencial de criar algo novo, que ninguém nunca viu antes, e de se tornar uma marca pra toda uma geração que vai assistir o teu filme. E sabe, o Ray Stevenson era perfeito pra isso. Ele era essa inovação que a gente estava precisando. E agora que a gente consegue ver todo o seu potencial e para onde ele estava sendo levado e o que pode vir agora no futuro, deixa toda essa situação ainda mais triste. Mas também mostra como a vida é preciosa. Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo? Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. George Raymond Stevenson. Ele nasceu em 25 de maio de 1964 em Lisburn, Irlanda do Norte. Em 2004, ele teve seu primeiro papel de destaque no filme Rei Arthur, interpretando Dagonet. Em 2005 a 2007, ele interpretou Titus Pullo na série Roma. Em 2008, ele interpretou Frank Castle em Justiceiro Zona de Guerra. Em 2011 a 2017, ele se juntou ao universo cinematográfico da Marvel, interpretando Volstagg em Thor, o Mundo Sombrio e Thor Ragnarok. Em 2016 a 2017, ele interpretou o lendário pirata Edward Teach, mais conhecido como o Barba Negra, na série Black Sails. Ainda em 2016 e 2017, ele dublou Gar Saxon em Star Wars Rebels, fazendo a sua primeira participação nesse universo. E em 2020 ele dublou novamente na 7ª temporada da Guerra dos Clones. Em 2023, ele interpretou Baylan Skoll na série Ahsoka, e infelizmente encerrou a sua participação nesse mundo com 58 anos, antes de sequer ver a série estrear e saber como foi a sua performance, a forma como ela foi recebida pelos fãs da série. Infelizmente ele não conseguiu ver, mas aqueles que viram sabem que ele não foi um bom personagem, mas sim o melhor personagem, conseguindo marcar não só a história do universo de Star Wars e determinar o futuro da saga, mas também algo ainda mais importante do que isso:
as pessoas. Pessoas envolvidas na produção da série, como Josh Roth, o mestre de adereços da série, que é quem cuida do departamento de propriedade de uma produção, que revelou que o Rey ajudou na construção do sabre de luz carregado por Baylan Skoll. E até a produtora Carrie Beck, que exaltou a energia de Rey em uma entrevista com a Total Film. E é claro, a gente não pode se esquecer dos fãs dessa saga, que com toda certeza nunca irão esquecer o quão importante foi a sua contribuição e o quão única também. Porque agora ela não existe mais apenas na obra cinematográfica ou na existência do universo de Star Wars. Agora ela vive em nossos corações, assim como você. Obrigado, Ray Stevenson. Que a força esteja com você sempre.